Boa noite, professor. Estou aqui para fazer a minha apresentação do tema análise combinatória. Eu fiz esse curso sozinha. Esse curso não, essa apresentação, tá bom? Vamos lá. Um pouquinho de história, né? A lógica matemática, ela analisa determinada proposição, buscando identificar se ela representa uma afirmação verdadeira ou se ela representa uma afirmação falsa. A princípio, a lógica era ligada à filosofia, tendo sido iniciada por Aristóteles em 384 a 322 a.C., que se baseava na teoria do silogismo, ou seja, em argumentações válidas. Eu gosto de dizer que é uma teoria do bom senso, tipo, ou é ou não é. Mas tudo bem. A lógica ela passou a ser uma área da matemática a partir de trabalhos de George Boole e de Augusto Morgan, quando eles apresentaram os fundamentos da lógica algébrica. Essas mudanças de paradigmas se tornou a lógica matemática uma importante ferramenta para a programação computacional. É muito importante ressaltar isso para a programação computacional, porque na linguagem de programação e no banco de dados se utiliza muito da lógica matemática. A proposição. O que é essa proposição, né? É o quê? É a derivação do verbo propor, que apresenta colocar diante de, ou ainda pode ser caracterizada como uma sentença afirmativa, escrita em linguagem formal ou informal. Ou seja, é uma frase. É uma frase que precisa ser determinada como verdadeira ou como falsa. Para ser uma proposição, existem regras. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, e ela não pode ser nem verdadeira nem falsa. Por exemplo, talvez chova hoje. Não existe ser verdadeiro ou ser falso se está usando a palavra talvez. Precisa ser uma afirmação. Vai chover hoje. Chove hoje. Vai chover? Se for chover é verdadeira, se não chover é falsa. Né? Então, bolo de chocolate é gostoso. Bolo de chocolate pode ser gostoso para mim, mas pode não ser gostoso para você, ou vice-versa. Então, ela precisa ser determinada ou é falsa ou verdadeira, não existe esse meio termo. As proposições elas são classificadas como simples ou compostas. No primeiro caso, é uma proposição simples, é uma frase única. E como se ela fosse composta, é uma frase composta por duas ou mais proposições simples. Aqui a gente tem um exemplo. Lembrando que a proposição ela é representada por uma letra minúscula. Pode ser P, que nem está aqui, pode ser R, pode ser A, B, C. Só para a gente fazer a avaliação depois, como lógica matemática, utilizando ela abreviada, para não precisar escrever todo o texto. Tá, vamos pegar essa proposição simples aqui. O carro é preto. Se o carro for preto, é verdadeiro. Se o carro for azul, é falso. Correto? Na segunda frase, a gente tem duas aqui, ó. O carro é preto, proposição 1, e Jorge é motorista, proposição 2. Esse e é um conectivo de ligação. E é o que faz essa proposição ser composta, porque não é uma frase única. A gente precisa avaliar se o carro é preto e se o motorista é o Jorge, ok? O que é esse conectivo de ligação que estava lá? As proposições simples, que formam uma proposição composta, são ligadas por elementos que são chamados de conectivos. Além disso, também podemos utilizar conectivos para modificar essa proposição. A gente vai ver aqui ó, que esses conectivos formam os operadores lógicos. A gente pode ligar uma frase por E, o carro é preto e Jorge é o motorista, como está lá. Ou o carro é preto ou Jorge é o motorista. Se o carro for preto, então Jorge é o motorista. Se e somente se o carro for preto, e somente se o carro for preto, então Jorge vai ser o motorista. Esse é o exemplo. E uma frase que muda completamente é a negação, que é que ele diz, ó, conectivos também podem alterar a frase. Então, né, negação. O carro não é preto, o motorista não é o Jorge. Tá bom? Vamos ver com um pouco mais de calma esses operadores lógicos. O da negação, como eu digo, uma proposição é representado por uma letra minúscula, que como eu uso mais, é aqui, ó, é representado por uma letra minúscula. A negação tem esse tio na frente, então isso significa que uma proposição é negativa. A operação ela representa o valor lógico oposto
ao de uma proposição dada. Dessa forma, quando a proposição for verdadeira, a não proposição será falsa. E o mesmo serve ao contrário. Se a proposição for falsa, então a não proposição será verdadeira. Com o objetivo de identificar a negação, colocamos o símbolo to na frente da letra. Beleza? Então, o carro não é preto. E Jorge não é o motorista. Ok? Com isso, o E, representado por esse símbolo. Ela é utilizada quando as proposições existe conectivo E. Essa operação será verdadeira quando todas as proposições forem verdadeiras. O símbolo é esse, né, como eu disse, que é colocado na frente das proposições, que fala E. O carro é preto? É. Jorge é motorista? É. Então, é uma proposição verdadeira. Agora veja que todo o restante vai ser falso. O carro é preto? É preto. O motorista é o Jorge? Não. Então, é falso. Ele precisa ser verdadeiro nas duas partes. Ó, aqui tem falso e aqui tem falso, então o resultado vai ser falso. Se o carro não for preto, mas o motorista for o Jorge, ainda assim vai ser uma proposição falsa, porque ele precisa que os dois sejam verdadeiros. Ok? Diferente do que acontece na disjunção, que significa ou, e é o símbolo oposto ao anterior. A disjunção e a conjunção são dois opostos, tá? Nessa operação, o resultado será verdadeiro quando pelo menos uma das proposições é verdadeira. Sendo assim, ele só será falso quando todas as proposições forem falsas. O que a gente vê aqui, que é o contrário da outra, né? Que só ia ser verdadeiro se todas as outras fossem verdadeiras. Por exemplo, se o carro for preto e o motorista for o Jorge, é uma proposição verdadeira. Se o carro for preto ou o motorista não for o Jorge, também é verdadeiro. Se o carro não for preto e ou o motorista for o Jorge, também é verdadeiro. Então, né, ele só precisa que um seja verdadeiro para que ele seja verdadeiro. Ele deixa um leque aberto. Ou você apresenta um trabalho, ou você assiste um trabalho para ganhar presença. Vai ter um seminário e você vai ganhar presença, ou se você apresentar o trabalho, ou se você assistir a palestra. É mais ou menos isso, é uma abrangência maior. Ao contrário da conjunção, que precisa que tenha-se os dois. O próximo é a condicional. Se, então. A gente usa muito isso daqui, principalmente no algoritmo. A gente já estava vendo esse assunto, não com esse nome, mas em algoritmo, para fazer uma estrutura programacional. Eu vou até dar um exemplo mais para frente. A condição é a operação realizada quando a proposição utiliza seu conectivo se, então. Para representar esse operador, utiliza-se essa flechinha, tá? Assim, a proposição P vai ser condicional à proposição Q. O resultado dessa operação só será falso quando a primeira proposição for verdadeira e, consequentemente, a segunda for falsa. Aqui na tabela a gente vê a primeira proposição verdadeira e a segunda sendo falsa. É a única vez que ela será falsa, tá? É importante ressaltar que uma operação condicional não significa que uma proposição é consequência da outra. O que estamos tratando é apenas a relação entre os valores lógicos. Se o carro for preto, então o motorista é o Jorge. Se o carro for preto, então o motorista é o Jorge. Não tem como ser falso. Ele já está colocando a condição para o carro ser preto para ele ser. Se o carro for preto, falso. Se o carro não for preto, então o motorista é o Jorge. Se o carro não for preto e o motorista não for o Jorge, verdadeiro também. Ok? Fica bem complicado a gente colocar qualquer proposição aqui que não se explica direito. Então, mais para frente, vou citar um exemplo utilizando esse daqui, tá? Para ficar mais esclarecido. A bicondicional é se e somente se. O operador bicondicional é representado por esse símbolo de duas flechinhas e indica uma proposição do tipo se e somente se. Portanto, P, se e somente se, Q. Ou seja, P é condição necessária suficiente para Q. Então, elas se dependem entre si. Tanto é que a flechinha, ela sugere isso, né? Ao utilizar esse operador, a sentença será verdadeira quando a proposição forem ambas verdadeiras ou ambas falsas.
Se o carro for preto e o motorista for o Jorge, é verdadeiro. Se o carro não for preto e o motorista não for o Jorge, ela também é verdadeira. Para todos os outros casos, ela será falsa. Quantificadores. Nós temos os quantificadores universais e os quantificadores existenciais. O quantificador universal, que é representado aqui por esse A de cabeça para baixo, ele é utilizado quando queremos referir a todos os elementos de um conjunto. Por exemplo, se afirmamos que todo número natural par é múltiplo de 2, a gente pode reescrever isso de uma forma afirmativa. Ou seja, aqui, ó, seja A um número natural par, este número natural pode ser escrito na forma 2n, ou seja, múltiplo de 2, sendo que n é um número natural, todo número, no caso, né? Isto é, para todo A pertencente aos naturais, e A sendo um natural par, então A é igual 2 vezes múltiplo de 2, um número natural. Para simplificar a notação, a gente pode substituir o termo desse A de cabeça para baixo como sendo para todo, o qual pode ter o mesmo significado de qualquer que seja ou para cada. Ok? Quantificador universal também é utilizado em teoremas, onde a gente tem uma comprovação teórica, uma comprovação exata da coisa. Por exemplo, a gravidade. A gente sabe que a gravidade é um quantificador universal, porque ela não se altera dependendo do estado da pessoa que sofre de suas leis. Por exemplo, se eu tenho 10 quilos, eu vou sofrer o mesmo nível de gravidade que uma pessoa de 100 quilos aqui na Terra, ok? Vamos lá. Os quantificadores existenciais, eles dependem de condições para que aconteça, que é diferente do universal, né? Porque não se refere a todos os elementos de um conjunto. Ele faz referência a pelo menos um elemento pertencente ao conjunto. Por exemplo, a gente pode afirmar que um ônibus escolar só faz determinado trajeto se tiver pelo menos um aluno que se dirige à escola. Não importa se há mais alunos que irão para essa escola, ou mesmo se todos os alunos estudam nessa escola. O fato de ter pelo menos um da escola já é razão suficiente para o motorista fazer o trajeto. Para expressarmos o quantificador existencial, a gente utiliza esse símbolo aqui, que na matemática a gente vê muito ele como existe. Ou existe um, ou existe pelo menos um, ou existe algum. Esse quantificador existencial, ele pode ser um requisito. Por exemplo, você fala que uma situação existe se ele tem alguma coisa específica, se ele tem alguma objeção. Então, quantificadores existenciais são para comprovar a existência de alguma coisa, como o próprio nome sugere. Vai existir se tivesse quantificador que permita a sua existência. Ok? Agora vamos para os exercícios. Se um dia, aqui eu falei que ia usar aquela condicional se, então, certo? E o se então diz o quê? Que só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, como a gente pode ver aqui na tabela verdade, né? Se toda qualquer alteração que não seja a primeira verdadeira e a segunda falsa, então, né, vai ser verdadeiro. Ó, a gente sabe o quê? Que um dia não tem 20 horas, certo? Então, isso daqui é falso. Então, um ano tem 365 dias. Um ano tem 365 dias? Tem. Então, a gente vai se encaixar o quê? Primeira falsa. Deixa eu falar assim que é melhor. Primeira falsa e segunda verdadeira. Então, essa resposta é essa proposição P aqui. Ela é o quê? Verdadeira. Verdadeira. Agora, vamos supor que nós não estejamos em um ano tradicional, nós estejamos em um ano bissexto. Um dia tem 20 horas? Não. Tem 365 dias? Não. Um ano bissexto tem o quê? 366 dias. Agora vamos pegar aqui falso e falso. A proposição continua sendo verdadeira. A proposição só não vai ser verdadeira, por exemplo, se um dia eu tivesse 20 horas e se a gente tivesse um ano bissexto com 366 dias, que esse, no caso esse daqui, tá bom? Coisa que não ocorre. Acho que deu para entender, né? Elas não dependem entre si uma da outra, mas ou você precisa ser uma, ou você precisa ser a outra. E se você passa no teste da primeira
e você não passa no teste da segunda, acho que tá dando para entender, né? Tipo, se um dia tem 20 horas, mas um ano não tem 365 dias, não é verdadeiro, então é complexo de usar, mas para frente eu vou usar mais um pouco. Vamos pegar um exercício aplicado, a análise combinatória no curso de tardes. Como eu disse, a gente já estava mexendo com isso em algoritmo, e aí eu fiz esse exercício lá, e eu acho que ele super se encaixa aqui, então eu vou apresentar ele aqui também. Suponha que no final do semestre o professor não teve tempo de somar a nota dos alunos. Sendo assim, disponibilizou a nota das 3 provas aplicadas para que cada um fizesse sua média, né? Sabendo que a média para obtenção da aprovação é 7, faça um algoritmo que calcule a média das notas inseridas pelos alunos e apresente uma mensagem de aprovação e a sua média. Então, o que o algoritmo vai fazer? Vai calcular a média, vai apresentar uma mensagem de aprovação ou não e a sua média. Tem que apresentar tudo. Aqui o algoritmo escrito. Aqui a gente tem a soma, tá? Das médias, que é a soma das médias mais 3 notas. Vamos ver aqui, ó. Existem algumas funções que são requisitos do Portugal, que foi o aplicativo que eu utilizei para fazer isso. Esse daqui é requisito do sistema. Requisito do sistema, a gente determinar esse inteiro contador é para conseguir somar as 3 notas, porque são 3 médias, certo? São 3 notas que vão virar uma média. A nota, ela pode ter uma função, ela pode ser do tipo real, ou seja, 7.6, 6.6, assim vai indo. E aqui a opção de escrever o nome do aluno, certo? Digite seu nome, leia o nome. Enquanto o contador for menor ou igual a 3, ele vai ficar mostrando essa frase. Se, vamos pegar aqui. Se contador menor ou igual a 3, então, ok? Digite a nota. E o contador aqui vai falar em qual você está. Digite a primeira nota, digite a segunda, a terceira. Leia a nota. O que você vai fazer com essa nota? Você vai vir aqui na soma e vai acrescentar soma mais nota. Ou seja, você vem aqui e o contador vai somar mais um. Vamos supor que é o primeiro valor. Eu venho aqui, coloco meu nome. Aí ele fala assim, se vai ser a primeira contagem, então vai ser 1. Olha aqui, eu determinei que o contador vale 1. Se contador vale 1 aqui, então escreva digite nota. Digite 1, né? Primeira nota. Aí a minha primeira nota, 6. Aí ele vem aqui e acrescenta na variável soma. Soma está em quantos? 0. 0.0. Mais 6, então vai ficar 6.0. O contador meu que valia 1, ele vai fazer o quê? Somar mais 1, que vira 2, ok? O que ele vai fazer? Volta para cá. Se o contador menor ou igual a 3, meu contador está o quê? Em 2. Então ele faz de novo até somar as 3 notas. O que ele vai fazer depois? Ele vai pegar a média e a soma dessas 3 notas. Se a média for maior que 7, então escreva, né? Parabéns. Aí o nome que eu escrevi lá em cima. Você foi aprovado. Sua média foi e coloca o valor da média, que era o que a atividade pedia. Se não, é algo que não tem lá não tem lá nos operadores lógicos. Se não, então escreva lamento. E o nome da pessoa tiver esse semestre que vem. Sua média foi essa. A gente pode ver aqui atrás. Se a primeira for verdadeira, a segunda não pode ser falsa, né? Então, vai ser maior que 7? Vai. Então, só vai escrever a primeira. A segunda, ela vai pular. Por isso que usou o senão, porque a gente já está usando o então aqui. Eu vou mostrar isso daqui na prática, como que funciona. Aqui o meu aplicativo do Portugal está escrito da mesma forma que estava lá antes, tá? Aqui é a função início, inteiro, real, cadeia. Eu mando executar aqui, ó. Aqui embaixo está aparecendo, digite seu nome. Larissa, né? Deixa eu colocar com letra maiúscula. Larissa. Digite a primeira nota, 8.5. Digite a segunda nota, 7.3. Digite a primeira nota, 6. Muito bem, ó. Parabéns, Larissa, você foi aprovado. Sua média é de 7.26, ok?
Então é isso, tipo, ele fez a conta, me mostrou o que eu pedi, o que a gente tinha pedido lá. Ó, faça o algoritmo que calcule a média das notas inseridas pelos alunos, apresente uma mensagem de aprovação e sua média. Aqui está a minha mensagem de aprovação, parabéns, e a minha média, 7,26, tá bom? A análise combinatória é muito importante para a programação, não só na linguagem de programação, mas também quanto ao uso do banco de dados e quanto para garantir a sua eficácia, né? Porque esse programinha que eu fiz aqui, ele é super curtinho, a gente nem precisava, na verdade, de um programa para fazer isso, mas existem programas muito maiores, de uma estrutura muito mais geniosa, e aí não tem o porquê da gente não usar, né? Então, é isso aí. A análise combinatória é importante, é muito importante para o nosso curso, e acho que deu para entender, né? Que ela é utilizada como um mecanismo estruturado. Eu acho que é um bom senso estruturado que a gente utiliza, né? É uma lógica, uma sequência lógica que a gente precisa ter, tá bom? Obrigada.